Segundo aos Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo, nós temos mais 3 conselhos para 2024, tá? Pastor, e o primeiro conselho é o quê? Esteja preparado para mudanças. Vou repetir para você. Esteja preparado para mudanças. Mudanças são necessárias. Ah, é só em final e começo de ano? Não. As mudanças são necessárias sempre. Mas no final de um ano e no começo de um outro ano, é o momento que a maioria das pessoas passa a fazer balancetes de suas vidas. E quando a gente faz um apanhado, uma reflexão de acertos e erros, a gente precisa necessariamente alterar metas, alterar comportamentos. E eu coloco como um desses conselhos para nós, o que está em segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. E a primeira mudança é uma mudança espiritual. Você pode ler o texto comigo, por favor? 1, 2, 3. Mudanças espirituais são necessárias. Paulo está falando com os irmãos de Corinto sobre o ministério da reconciliação. Ele está falando com eles o que Jesus fez por nós. Pois em Cristo Jesus nós fomos reconciliados. Tivemos a nossa comunhão com Deus retornada. E o meu irmão Brad pode botar um pouquinho de retorno para mim. Glória, obrigado. Nós tivemos a comunhão, o homem teve a comunhão de Deus de volta. Então, um novo ano também pode ser o momento de uma mudança espiritual em sua vida. Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo, Paulo não fala que aquele que está em filosofias, psicologias, ele não vem falar de áreas do conhecimento humano, conhecimento científico, conhecimento empírico, não. Paulo, ele mostra um personagem, irmão Léo Baiano. Paulo mostra uma personalidade, que é a personalidade de Cristo Jesus. Quem está em Cristo não fica mais do jeito que era antes. Quem está em Cristo tem uma mudança espiritual. Você está vivendo um novo ano, você também precisa mudar espiritualmente para melhor. Porque Paulo nos diz e nos mostra que as coisas velhas já passaram. E quando ele fala de coisas velhas, ele não está falando de pessoas idosas. Ele não está falando de objetos. Ele está falando de ações da velha natureza que todos nós temos dentro de nós. Ele está falando de comportamentos. Ele está falando de ações que alguém tem que não agrada a Deus. Olha, essas coisas para vocês são velhas. Essas coisas para vocês não devem mais fazer sentido nenhum. Essas coisas para vocês não devem, não podem, não servem mais. Antes tinha um destaque para você, mas uma oportunidade espiritual foi dada, onde essas coisas se tornaram velhas. Paulo fala em outro momento, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu me comportava como menino, mas depois que cresci, vou parafrasear o texto, acabei com as coisas de menino. Paulo nos mostra que é normal, em um período da vida, você se comportar como uma menina e como um menino, mas é preciso existir um ponto final nesse comportamento. É preciso haver uma transição de mudanças. Não dá mais para um pai de família, um jovem ou um homem já maduro, ainda ser viciado em videogame, por exemplo, não ir trabalhar mais, mexer com o relacionamento dentro da casa, porque tem um marmanjo que não acabou com as coisas de menino. Não dá também para minha amiga e minha irmã continuar com as coisas de menina já sendo uma mãe de família. Coisa de menino, comportamento de menino, tem que existir um ponto final, tem que existir uma transição. Isso serve até para o lado da alimentação. Nós temos visto muitos adultos com alimentação infantil. Parece que eles não conseguiram, pararam na linha do tempo e não se desenvolveram.
janta todo dia nesse miojo, nada contra a marca, né? Não toma café, só toma se for o Nescauzinho, bonitinho, que a mamãe faz, entendeu? Eu vou falar. Vai lanchar, não lancha um ovo com farinha, quer lanchar o chambinho, que a mamãezinha deu na boca dele, porque por algum motivo ele parou, não soube acabar com as coisas de menino. Se vocês estão pensando que eu estou falando de algo que é inverídico, é mais comum do que vocês imaginam. É mais comum do que vocês imaginam. Então Paulo diz que quando a gente é menino, uma hora a gente cresce. Então quando a gente cresce, irmão, a gente tem que se comportar como homem, mesmo que ainda seja menino, mesmo que ainda esteja num processo de amadurecimento, mesmo que ainda esteja mudando. Não estou dizendo que agora que tu vai ter que comer cozidão com macaxeira. Você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe. Mas não estou dizendo que é obrigado você passar a gostar de coisas que você não gosta. Estou falando do problema da infantilização que existe. Tem um monte de adultos se comportando como criança. Tem mãe de família com comportamento infantil. Chefe de família com comportamento de menino. Não pode. Tu é casado, tu tem esposa, te comporta como macho. Te comporta como homem com H maiúsculo. Assume as tuas responsabilidades. Não fica transferindo, a culpa é disso, a culpa é daquilo, é do sol, como já falamos no domingo passado, em um dos itens. Paulo agora, ele não vem falar das coisas de menino, ele está falando de coisas que têm que ser velhas para nós. E que coisas são essas? Posturas que um crente precisa ter. O crente não tem que continuar repetindo os mesmos pecados de outrora. O crente precisa amadurecer. Ele tem que sair desse nível de menino espiritual, para que algumas coisas passem a ser velha. O que isso significa dizer? Fazia tal coisa, mas eu entendi que era prejudicial para a minha vida espiritual. Não faço mais, deixei, não procuro mais, não consumo mais, não vou em busca como eu fazia outrora. Coisas que você faz hoje, existem algumas delas que não agradam a Deus, e elas não devem ser repetidas. Elas precisam se tornar coisas velhas. Você precisa deixar de fazer. Você precisa não mais repetir. Paulo diz, as coisas velhas já passaram. Aí vem, irmão, quando tu entende que você não tem que repetir comportamentos que não agradam o coração de Deus, quando você deixa que algumas coisas se tornem velhas na tua carreira espiritual, ele mostra, as coisas velhas já passaram. Você não tem que pescar de novo. Você não tem que ir em busca de pessoas que Deus tirou do teu ciclo de novo. Você não precisa estar sentado na roda com algumas pessoas, como você fazia antes, e você sabe que não agrada o coração de Deus. Você precisa tomar posturas firmes para que isto seja coisa velha, não seja coisa nova, não seja coisa do momento. E ele diz, as coisas velhas já passaram, o tempo está indo embora. E ele vem e faz a parte final do versículo que eu mais amo. Eis que tudo se fez novo. Não tem coisa nova, escute aqui. Não tem novidade de Deus na vida de quem quer viver com coisas velhas. Não existe novidade de Deus para quem quer viver e permanecer no pecado. Não existe novidade de Deus para quem quer ter pecado de estimação por livre e espontânea vontade. Não existe novo de Deus para quem permanece, não busca ajuda. Não estou dizendo que a gente é perfeito. Estou falando que há um momento que você precisa, Senhor, me ajuda, eu preciso mudar comportamento. Talvez seja preciso você conversar com alguém de uma maturidade espiritual maior do que a sua. Mas faça como Paulo, ei, eu estou em Cristo. As coisas velhas para mim, elas já passaram. Porque na minha vida, tudo se fez novo. Nova vida, novos hábitos, novos amigos, novas pessoas. Nova vida, novo comportamento, novo ciclo, novo momento. O problema é que as pessoas querem a novidade de Deus, mas elas querem voltar a estar com pessoas que não vão ajudá-la em sua espiritualidade. Eu disse para você, como primeiro tópico, você precisa estar preparado para mudanças.
E você precisa ter mudanças espirituais. Mudanças espirituais, elas trazem crescimento para a tua vida espiritual. Se você percebe que você não tem orado, como talvez um dia já tenha orado, ou nunca nem tenha orado, você percebe a necessidade, você precisa fazer como Paulo. Você precisa ter atitudes novas e diferentes de quem tem uma nova vida em Jesus. Não se preocupe, porque eu sei que existem algumas ações, alguns comportamentos que vão gerar em nós algum tipo de dependência, mas até para isso existe a estratégia de Deus, para o nosso corpo humano se afastar de tudo que nós já podemos ter usado um dia. Mas o texto é bem categórico, o texto mostra a real necessidade que nós temos de sermos nova criatura em Jesus. A necessidade que você tem de ter novas atitudes, a necessidade que você tem de ter mudanças espirituais. Cresça em 2024, cresça espiritualmente, amadureça espiritualmente. Não seja alguém que precisa todo o tempo ali do marido para ficar injetando ânimo para ir para a casa de Deus. Não fique aí como uma esposa, como um marido, que a esposa é que tem que ficar te carregando, como estivesse morrendo, para você ir em busca de Deus. Não fique aí como um filho, que se não foi a mãe perguntar se vai à igreja, se não for o pai perguntar se vai à igreja, não vai, que não sente vontade, não tem ânimo. Não é assim. Tome mudanças espirituais em 2024, para você crescer espiritualmente. Não espere alguém te pedir, pega a tua Bíblia, vai ler na tua casa, deixa o celular um momento, deixa a televisão por um instante, deixa, seja lá qual for a atividade. Nada vai te atrapalhar no teu serviço se você guardar alguns instantes para você pegar na Bíblia e ouvir a voz de Deus onde você estiver. Mudanças espirituais precisam acontecer na sua e na minha vida. Nós precisamos crescer, e crescimento espiritual. Eu preciso crescer, pois eu tenho que sair da zona espiritual. Eu preciso me predispor a jejuar. Eu preciso me dispor a dobrar os meus joelhos para orar. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Não me responda. Quando foi? Estou falando que você que é saudável e pode fazer. E eu me lembro muito bem que a irmã Eli Cristina até me disse, pastor, ela fez um tratamento de CA um tempo. E ela disse, pastor, a minha médica, ela é magra, caquética. A médica disse a ela, Eli, você precisa fazer jejum. Mas como? Já magra, caquética, lutando contra uma doença que está me consumindo. E ela disse, o jejum vai renovar as tuas células. Eu disse, não, está brincando, irmã Eli. Ela disse, é verdade, pastor. E eu fui estudar sobre o jejum no contexto dos tratamentos de CA. E eu não estou falando que todas as pessoas têm que fazer. Estou falando que isso você pode, você que está enfermo, faça com autorização médica. Mas você saudável, qual foi a última vez que você fez um jejum para se aproximar de Deus? Você sabe o que é jejum? Jejum é fome de Deus. Quando foi que você saciou sua fome de Deus? Ou você está sem fome de Deus? Jesus, quando estava nessa baixa terra, jejuou. Ofereceram um pão para ele, ele não comeu. Jesus se retirou para orar com os amigos, para orar com seus apóstolos. E o que é isso? Jesus está me dando exemplo de que eu preciso crescer espiritualmente. Não seja um calhambeque espiritual que só vai alguém empurrando. Troca essa bateria espiritual, bota uma nova, dá nessa partida e vai. Se você quer viver um 2024 na condução do Senhor. Você está recebendo a palavra? Receba. Mas eu tenho outro texto ainda sobre mudanças. Gênesis 31, de 2 a 5. Eu não vou ler o texto, mas o irmão pode projetar. A Bíblia fala que nesse momento Jacó, que estava na casa de Labão, seu sogro, já tinha trabalhado cerca de 20 anos, praticamente 20 anos, estava completando 20 anos. Ele trabalhou 7 anos para casar com a filha de Labão, e Labão enganou. Você conhece a história. Labão dá a segunda filha, e ele trabalha mais 7 anos. Raquel e Leia. Capítulo 31 de Gênesis.
A Bíblia conta que depois desses 14 que ele trabalhou por elas, ele trabalhou em prol de Labão e havia um acordo econômico entre eles. Ele disse assim, depois lê a história: olha, Jacó, os animais que nascerem salpicados são teus, os que nascerem listrados são meus. Diz a Bíblia que Deus passou a abençoar para que nascessem da forma que Labão disse que iria abençoar Jacó. Só que depois ele mudou de novo. Vamos fazer o seguinte: os salpicados são meus, os listrados agora são teus. E diz a Bíblia que Deus foi lá e mudou de novo. De sorte que por 10 vezes Labão mudou o acordo. E em todas as 10 vezes Deus continuou abençoando Jacó. Mas teve um dia que Jacó disse, teve um dia que Deus falou, teve um dia que Deus mostrou que já era o tempo de sair, que era tempo de mudar. Jacó olha para seu sogro e percebe que o olho do seu sogro, o olhar, o semblante, não era mais o mesmo. Irmão, e sim, Deus dá sinais para a gente a partir do comportamento das pessoas. Só que tem gente que quer fechar os olhos para não enxergar isso, porque está numa zona de conforto. Era muito bom para Jacó, Deus estava mudando todos os acordos. Melhor dizendo, Deus estava abençoando Jacó em todas as mudanças de acordo. Era muito fácil para Jacó continuar sendo abençoado. Ali, ele estava crescendo, Deus estava sendo com ele. Ele estava aumentando em seu rebanho. Jacó chegou para habitar na casa de Labão só com um cajado. E ele sai de lá com esposas, filhos e grandes fazendas, diz a palavra de Deus. Chega um momento que ele chega para as esposas e diz: olha, Deus esteve comigo. Melhor, primeiro ele disse: o semblante do pai de vocês não é mais o mesmo. Deus esteve comigo e mandou eu retornar para a casa dos meus pais. Irmão, imagina, irmão, eu não sei você. Alguém aqui já teve que fazer mudança de casa? Meu irmão de Deus. Primeira coisa, a humilhação que começa, a gente ir para o Mateus pedir caixa de papelão. Oh, meu Deus, o Mateus não assiste nessas coisas. Primeira coisa é a humilhação. Oh, meu, me arranja umas caixas aí. Aí teve uma irmã que reconciliou, só que eu já tinha mudado, que a irmã Gera. Ela disse: pastor, quando precisar de caixa, fale que lá no meu trabalho tem muito. Ai, Jesus, já mudei, mas na próxima não vou mais me humilhar, né? Irmão, aí você vai, carrega as coisas, quebra as suas coisas, não quebra? Oh, irmão, tá, irmão Samuel, o que foi? Voltou, quebrou meio mundo de coisa, né? Aí a irmã já fica desgostosa, porque quebra um pires da louça dela de 24 xícaras, para nunca mais ela querer usar, porque quebrou um pires, né? Eita, meus irmãos, a guerra de vocês é a mesma minha. Meu irmão, e esses guarda-roupa de hoje em dia não prestam para nada. Ô tristeza da vida da gente, é a gente montar um guarda-roupa desse de aglomerado, que se ele olha uma água, ele fica igual um gato arrupiado. Nunca mais ele presta para nada. Nunca mais. Se existisse em guarda-roupa à prova d'água, esse vendia mais. Vendia mais. Irmão, acaba com tudo. Irmão, mudança. E às vezes até de casa, de cidade, de país, implica muitas dificuldades. Mas Deus, Ele tem uma vontade para cada um de nós. E a vontade de Deus nunca é me deixar confortável. Deus sempre quer você em movimento. Até água parada dá dengue, irmão. Não dá. Jacó veio embora com... Irmão, tu já pensou tu ter que te mudar tocando ovelha, vaca, boi, jumentos? Seu Francisco, é muito trabalho, meu amigo. Mas tem hora que a gente não quer esse trabalho, mas Deus quer esse trabalho. Irmão, Jacó teve que vir-se embora com tudo, mas primeiro ele percebeu que o olhar do sogro não era mais o mesmo de antes. Logo ele estava muito abençoado e certamente o seu sogro ficou com inveja, infelizmente. Até os cunhados de Jacó diziam que quem tinha enriquecido ele
era o pai deles, que ele tinha roubado tudo do pai dele. Mas era a mão de Deus, notório. Mas havia uma mudança na vida de Jacó. Não estou dizendo para você dizer, Deus falou comigo no culto, é para eu mudar de apartamento amanhã. Eu estou dizendo isso para você? Não estou. Vigia. Quem primeiro disse para Jacó se levantar e ir embora foi o Senhor. Primeiro Deus permitiu que Jacó percebesse. Irmão, tem gente que é ingênuo, que ele não enxerga que o clima está pesado. Tem gente que parece ter um problema de configuração. Tem gente que tem um problema assim, na configuração. Quando a gente chega no ambiente, irmão, que o clima está pesado, pera lá não é para lá. Você não sente ou não sente? Então não seja ingênuo. Não fique querendo se enganar. Não, eles gostam de mim, eu vou continuar aqui. Nada disso. A maré não tapa peixe, vai-te embora. Mas na direção do Senhor. Foi o que Jacó disse. O pai de vocês não está mais me olhando como antes. O Deus dos meus pais esteve comigo e disse para eu retornar. Ou seja, era tempo de mudança. O crescimento para ele foi extraordinário, mas ele iria mudar. Você tem que estar aberto para mudança. Porque um novo ano pode começar com mudança, inclusive literal. Eu não estou pregando aqui para agradar ouvintes, estou pregando aqui para cumprir o meu chamado de mensageiro do Evangelho. Todas as pessoas que vieram conversar comigo da congregação, dizer, pastor, estou sentindo de Deus de ir embora, assim, que eu senti que é de Deus, eu disse, vá. Nunca eu disse para uma ovelha minha não ir. E já teve pessoas de iminência social, que se eu fosse um manipulador ou um fraudulento como existem, eu teria dado para elas outra palavra, mas o meu compromisso não é com elas. Meu compromisso foi com aquele que me chamou. Todas as pessoas que Deus me conduziu, abençoando para ir, Deus tem abençoado essas pessoas, onde elas estão. Porque nas internets conversam com a gente. Tem gente que eu continuo pastoreando, mesmo às distâncias, continuo fazendo atendimento pastoral, resolvendo problema de família. Podia muito bem dizer, rapaz, fala com o teu pastor aí. Mas não, rapaz, tu é ovelha de Jesus, nós estamos aqui. Esteja preparado para mudanças. Olhe para o lado, veja como é que está. Se você não está sendo bem aceito, não força a barra. Não fique empurrando goela abaixo. Estou te dando uma palavra de Deus para te conduzir, para te orientar. A minha função como pastor é pastorear. Um pastor tem a missão de conduzir pessoas. O cajado serve para isso. Opa, não vai para aí, ó. Opa, não te desvia. O alvo é Cristo. Minha função é essa. Esteja no centro da vontade de Deus e você nunca vai se arrepender disso. Esteja preparado para mudanças. Vamos para o segundo. Por favor, irmão Juan, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu disse que nós temos mais 3 conselhos para 2024. E o segundo é, cuide de você e da sua família. É 5, 8, por favor. É o 8? Eu estou sem óculos. Desculpa. Diz o texto, mas se alguém não tem, você pode ler? Você pode repetir essa parte final. Negou a fé. 1, 2, 3. Negou a fé, que é pior do que o dinheiro. Esse cuidar no grego, pronoe, tem a ver com cuidar de antemão, prover de antemão, observar, prover com antecedência. E quando se fala em provisão, as pessoas só têm a ideia de dinheiro, de comida, de arroz com feijão. Um lar não é constituído só de arroz com feijão. Lar não é só constituído com pagamento de aluguel ou de prestação de casa ou de apartamento. Paulo me mostra que quem não cuida dos seus e da sua família, tem gente tão preocupada em cuidar da família dos outros, não está cuidando da sua própria. Observa se a roupa do marido da fulana está amassada, se os filhos andam sujos. E às vezes o dela anda com a roupa amassada, ela não percebe. Paulo está dizendo aqui, aquele que não cuida dos seus e da sua família. Irmão, família é uma bênção. Você tem noção do que ele está falando, que é pior do que um ímpio? Eu sou crente. Tu pode ser crente. Tu cuida dos teus? Não. Pois tu é pior do que o ímpio. É o que Paulo está dizendo. Então, mais do que se preocupar, vida de devoção, você está sendo um marido presente?
Você está sendo uma esposa presente? Ou quem cuida mais do teu marido é a secretária? Não estou falando que você não tem que ter ajuda. Tem ajuda lá em casa, nós temos, graças a Deus por isso. Mas eu estou perguntando sobre o cuidado da tua família. Está nas mãos de quem? Está na tua? Você pode gerenciar pessoas, mas quem cuida da sua família é você mesmo? Você é um pai presente ou você é um pai ausente? Você é uma mãe que está mais na internet ou você está cuidando dos teus filhos? Paulo está dizendo que quem não cuida dos seus, da sua família, é pior do que o infiel. É um crente, mas não presta. Está aqui. É crente, mas não serve. Por quê? Porque não cuida dos seus. Quando você faz a sua parte de cuidar dos seus, você está vivendo um evangelho verdadeiro. Quando Paulo me mostra que eu preciso cuidar dos meus, da minha família, porque é responsabilidade minha. Quando eu digo para você, para esse ano de 2024, cuide de você e da sua família, eu não estou falando que você não tem que fazer a sua parte de trabalhar, de prover o pão, arroz, feijão e etc. Faça tudo isso. Mas não esqueça que uma mulher é constituída de carinho também. Uma mulher, ela precisa de amor. Uma mulher precisa de atenção. Você pode ser um marido muito abençoador, mas seja um homem que cuida. Você pode ser uma esposa maravilhosa, ou menina trabalhadeira, ajuda nas contas de casa, o marido ama isso. O irmão não gosta? Eu louvo a Deus. Mas o marido também é constituído de carinho, de amor e de atenção. Cuide da conjugalidade, cuida do teu casamento, cuida da tua esposa, cuida do teu marido, cuida da tua família, cuida dos teus pais, você filho, cuide dos seus filhos, você pai. É bom ter uma mãe que vai te ajudar, mas a responsabilidade, ela é sua. De sustento, de carinho, de cuidado. Não seja um pai ausente, seja um pai presente. Se o teu relacionamento com alguém não deu certo, a criança não tem culpa. Se a irmã casou com uma pessoa que já tem filho, não deixa esse homem abandonar essa criança. Quem está falando aqui é seu pastor, com base na palavra de Deus. Mas não está casado com fulano, com cicrano. Mas quem não cuida dos seus, é filho dele ou filho dela, tem que ser cuidado. O casamento faliu, a criança não tem responsabilidade pela falência e pelas escolhas dos seus pais. Você veio para o culto e disse assim: Deus, fala comigo na tua palavra. Aí Deus diz assim: cuida. Peraí, Deus, eu queria uma palavrinha assim mais. Pois tome, coma. Isso aqui é alimento espiritual. Isso aqui é mudança de postura. Ou confirmação de postura, se você está fazendo do jeito certo e Deus se agrada disso. Eu disse para você que Deus me deu essa palavra na terça-feira. Eu queria pregar ela era quarta. Mas eu ministrei aqui outra palavra na quarta-feira. Na quinta, que o culto mudou de quarta para quinta. Mas Deus me deu essa na terça. Sentadinho depois do período de oração. Deus me deu essa palavra. Cuide da espiritualidade também, a segunda parte, dos teus filhos. Eu tenho visto em nossos dias pais preocupados em ensinando seus filhos, porque o pai está mais preocupado que o filho torça para o time do coração do pai. Tem muito pai preocupado com isso. Deus me livre meu filho torcer para time tal, tem que torcer para o time tal. Mas eu não tenho visto preocupação de pais em trabalhar a espiritualidade dos filhos. Eu não estou falando que tem que ser anti-futebol. Eu gosto de futebol. E eu torço para um time campeão, faz parte. Mas eu estou falando de pais que a preocupação é falar para o filho, ensinar o filho a ser torcedor do time tal. Mas nunca pegou na mão do filho para abrir a Bíblia com o filho e mostrar: meu filho, esse é o caminho
que leva à salvação. Tenho visto nossos dias pais preocupados em educar os seus filhos financeiramente. Está certo, concordo plenamente. Mas não posso só ensinar meu filho que ele tem que ser rico e próspero. Se tu não estudar, está tudo certo isso. O problema é quando eu só quero ensinar para ele isso. Você já ensinou para o seu filho e deu o exemplo que ele precisa dobrar os joelhos e manter uma vida de oração? Você está ensinando espiritualidade para os teus filhos? A única coisa que você sabe fazer é ligar uma televisão e colocar o seu filho na frente para você poder fazer outra coisa na tua vida. Você está recebendo a palavra? Se não receber, recebe do mesmo jeito. Cuide da espiritualidade dos teus filhos. Cuide da espiritualidade da tua família. Cuida da espiritualidade dentro do teu contexto, do teu casamento. Dê exemplo de um homem de Deus. Dê exemplo de uma mulher de Deus. Não afaste as pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo por conta do seu comportamento dentro da tua família. A espiritualidade é importante. A educação dos filhos é importante. Mas, como se diz na polícia, palavras convencem, mas exemplo arrasta. Mais do que eu dizer para minhas filhas que elas precisam ler a Bíblia, elas entrarem no quarto, na sala e me verem lendo a Bíblia. Elas vão entender, é bom mesmo. Deve ser bom mesmo. Por quê? É preciso cuidar da espiritualidade dos filhos. Vamos para o terceiro e último, para encerrar. Pode abrir, por favor, João. Evangelho de João, não é epístola, Evangelho. João 4:23, o terceiro e último tópico. Para a gente encerrar, nós queremos encerrar com louvor. É a mudança que eu estou tentando imprimir para 2024. Encerrar o culto com louvor. Já foi no domingo passado e eu quero que seja nesse. Mas vamos lá. Olha o texto. Diz o quê? Você pode ler? 1, 2, 3. Meu Pai, que assim, amém. Irmão, nosso terceiro e último conselho para você, para o ano de 2024, é o último domingo de janeiro. Adore em espírito e em verdade. Se Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram, é porque os falsos também adoram. E os falsos enganam. Aí alguém olha, sou um adorador. Oh, glória, glória, glória. Sou um adorador. Quem sabe quem é? Só Deus. Só Deus. Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão. Está vendo o tempo verbal? Então os verdadeiros adoradores não ficam esperando alguém dizer assim, adore. Os verdadeiros adoradores não ficam esperando alguém dizer assim, catuca, o irmão, catuca, catuca. Os verdadeiros adoradores, eles não são adoradores de teoria, eles são de prática. Os verdadeiros adoradores adorarão. Jesus, eu não tenho como trazer todo o contexto. Jesus estava dialogando com uma samaritana, que eles diziam que quem tinha que adorar era no monte de Jacó. E ela disse assim, vocês judeus têm que adorar lá no templo, mas tem que ser no monte. Aí Jesus vem e quebra todo o sistema, quando diz os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito. Observe que esse espírito não está com E maiúsculo. Muita gente fica e canta e prega, tem canções que dão a entender como se fosse no Espírito Santo. Não é. O Espírito aqui é com E minúsculo, é o seu Espírito. Na parte impalpável do seu corpo. Sabe por quê? Tem gente que acha que culto tem a ver com ir e receber. Está errado. Culto você vai e dar. Culto não é para mim. Culto não é para você. Culto é para Deus. Tem um monte de gente que não entendeu ainda o que é culto.
Alguém se pergunta para alguém, irmão, como foi o culto? Aí a pessoa diz assim, estava muito quente. Ah, tá bom. Como foi o culto? Ah, foi frio. Os irmãos estavam muito devagar hoje. Como se culto tivesse que ser uma apresentação para vocês. Está errado. Eu não vou para o culto porque tem um louvor organizado. Eu não vou para culto porque tem ar condicionado e o ambiente é frio. Eu não vou para o culto. Eu ofereço um culto. Eu não vou para receber no culto. Eu não estou dizendo que você não recebe. Eu estou dizendo que a gente não tem que ir para receber. A gente tem que ir para o culto para dar louvor a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz. Quer que eu te diga outra coisa? Me incomoda muito quando eu vejo pregadores dizendo, enquanto tu adora, Ele está agindo. Quem te disse isso? Não está na Bíblia. Enquanto tu adora, Deus está curando. Não, porque Deus não troca. Culto não é moeda de troca. Deus não é mendigo de adoração. Culto dá quem tem vontade. Oferece culto quem sabe para que veio. Eu não vim porque sou plateia. Eu não vim porque eu vim participar. Eu vim porque minha mãe me arrastou. Você pode até vir participar da liturgia, mas os verdadeiros adoradores, eles não vão adorar por conta das circunstâncias. Pode estar desempregado, mas vai mesmo assim oferecer um culto. Pode estar enfermo, mas mesmo assim vai oferecer um culto. O que é isso? O verdadeiro adorador entende qual é a parte dele. Eu não vejo, Senhor. Irmão, a gente vai para o culto, louva o Senhor, a gente serve, a gente adora, a gente exalta. Deus usa alguém no louvor, Deus usa alguém na palavra. A gente recebe, mas a gente não vai para o culto para receber. A gente vai no culto para dar. E tem que ser o nosso melhor. E eu encerro dizendo que Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmão, toda vez que um pregador diz assim, enquanto tu adora, ele vai estar curando. Eu paro. Sou meio cabeça dura para esse negócio. Eu paro. Ninguém me vê. Oh, é mesmo. Enquanto tu adora, ele está lá entrando na tua casa e está... Não, não é assim não. Não é, a Bíblia não diz isso. Nada impede de, enquanto você está no trabalho, Deus fazer algo na tua casa. Nada impede. Mas não venha para cá com essa expectativa. Não venha para cá achando que eu vou dar e vou receber. Não. Você vem, Deus fala com você. Deus usa alguém que saudou a congregação, que ministrou uma palavra, que louvou uma canção. Mas o culto não é para você, o culto é cristocêntrico. O culto é para Cristo. Pode ter pregador, pode ter pastor, pode ter cantor, pode não ter nada. Mesmo assim o culto é bom. Por quê? Porque não é para o homem, é para Deus. Tem um monte de conceito de culto errado. E eu dou glória a Deus que nós vamos ter o nosso seminário de louvor e adoração do ano de 2024. Para quê? Para ajudar quem ainda não entendeu o que é culto. Porque as pessoas apenas aceitam a Jesus e elas não são instruídas na palavra, para elas entenderem o que é culto. Nós somos só inseridos na liturgia, e esquecemos que temos que adorar em espírito e em verdade. Não tem a ver com local. Tem que ser na Assembleia de Deus. Não tem a ver com espaço físico. Era o que Jesus estava dizendo. Podem ficar brigando dizendo que é no monte, podem ficar dizendo que é no templo, mas os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele é o dono do culto, Ele é o centro do culto. Que você vem cansado, entristecido, ferido, mas depois que a gente louva e adora, a gente pode sim voltar para casa de uma outra forma. E não foi porque foi troca, não foi porque Deus, eu vou te dar, não. É porque Deus pode sim fazer isso, Ele pode renovar as tuas forças, pode, muito bem. Mas é tão bom quando a gente vem para o culto e entende, eu vou para o culto é para adorar a Deus. Eu vou para o culto é para entregar culto, para entregar louvor. O culto é de Cristo, o culto é de Jesus. O culto não tem a ver com personalidades, ofertas caras para receber pregadores e cantores renomados.
Lembrem da pandemia, onde as igrejas estiveram fechadas. Quantas vezes em oração eu tive alguns momentos espirituais com Deus e Deus falou ao meu coração a esse respeito. Muitos cultos que viram palco, púlpitos que viram palco, plateias. E Deus sabe como faz. E tem gente que é assim. Aí veio a pandemia, meu irmão, fez um negócio, um rebuliço. Era a gente reconciliando, voltando para Jesus. Oh, eu quero Deus, eu glória, aleluia. Oh, meu Deus e tal. Nós estamos agora há 4 anos. Aí tem uns países que vão arrastando. Porque eles estão precisando de alguma coisinha a mais para terem a sua aliança com Deus ativa. Temos que melhorar. Eu vou encerrar com louvor. Temos que melhorar. Precisamos alterar o nosso conceito de culto. Faça como o salmista, alegrei-me quando me disseram. O quê? Vamos ao shopping? Não. Vamos à praia? Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos à casa do Senhor. Eu vou encerrar. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Fique de pé.